Chainsaw Man finalmente acabou e muitas pessoas tiveram opiniões diferentes ao decorrer da história. Algumas pessoas gostaram enquanto a maioria odiou. Mas eu tô cagando pra opinião dos outros e agora é minha vez de falar o que eu achei do final de Chainsaw Man. Antes de eu começar a fazer o resumo, eu queria falar o quanto foi difícil ler esse mangá. Porque até o capítulo 211 para capítulo 212, eu tive que usar o manga shonen e o tomate. Então por isso vou falar dos 3 últimos capítulos de Chainsaw Man, só para o vídeo ter um pouco mais de contexto. Enfim, bora fazer o resumo e acompanhar esse mangá que eu acompanhei há mais de 4 anos. O capítulo 230, chamado Successional, começa com o Denji falando com o demônio da guerra e meio que eles tentam conversar sobre a intenção do Denji a tudo isso. Após toda a conversa, o demônio da guerra decide fazer uma trégua com o demônio da motosserra. E ela fala que ela odeia o Chainsaw Man, mas ela não odeia o Denji. Pelo contrário, ela gosta. E ela permite que o Denji tenha essa relação com ela. Tudo parece ser resolvido até que parece surgindo demônios e insetos gigantes. E é explicado que, como o Denji levou o conceito de morte, as pessoas não morriam mais. E por causa disso elas começaram a ter medo de outras coisas, como insetos, por exemplo. E isso acaba gerando apocalipse do mundo. O Denji e a Asa foram cercados e meio que eles precisavam fugir. Só que o Denji, ele é o Denji. E ele se recusa a fugir, até porque ele não quer fugir do seu objetivo. E ele tenta enviar o Chainsaw Man, só que ele é impedido pelo demônio Lua. E ele morreu, simples assim. Sem mais, sem menos. Eu fiquei bem confuso nesse capítulo, até porque ele quase não explica muita coisa. Mas eu achei interessante, sendo honesto. O segundo capítulo se chama Adeus Pochita. E quando eu li isso, eu fiquei até surpreso, porque eu não esperava isso. Mas, enfim, o segundo capítulo começa com o Denji conversando com o Pochita no mesmo lugar onde eles se conheceram. E o Pochita diz que eles morreram. E ele fala que a vida dos sonhos que eles tanto queriam teve seu fim. E o Pochita diz que isso até que é bom, porque como eles vão ter uma nova vida se o mundo todo for destruído? Mas o Denji recusa, falando que ele finalmente conseguiu realizar seu sonho. Só que o Pochita diz que mesmo ele realizando aquele sonho, isso não mudaria nada. Afinal, o mundo já está em ruínas e não dá para realizar sonhos, porque o mundo acabou, não existe mais. Então o Pochita decide fazer algo drástico. Ele vai se sacrificar para o Denji ter uma vida melhor, para ele ter um novo recomeço. Até porque muita coisa aconteceu por causa do Pochita, que é o Chainsaw Man. E como última despedida, o Pochita decide dar um abraço, como um sinal de agradecimento por tudo que o Denji fez, e como um sinal de adeus. E isso para mim é algo fantástico de bonito, porque um dos sonhos do Pochita é ser abraçado por alguém. E o Pochita finalmente consegue realizar esse sonho, que é abraçar o Denji, o seu melhor amigo. Ele se afasta do Denji e ele perfura a si mesmo com as motosserras, arrancando seu coração. O Pochita fala que vai devorar agora. E o Denji responde o que vai acontecer agora. O Pochita responde que depois que ele devorar seu coração, o mundo não vai ter mais o Chainsaw Man. Isso é até que bom, porque o Denji pode ver uma vida sem ele. O Denji responde falando que não pode fazer isso. Mas o Pochita, ele já tomou essa decisão. Ele fala que sem o Pochita, o Denji pode alcançar novos horizontes. Ele pode tentar seguir a vida, por mais que seja difícil. Mas sem ele, ele pode descobrir novas coisas sozinho. Porque o Chainsaw Man. O Pochita se despede do Denji, falando para ele nunca desistir de sonhar. Mas o Denji tenta responder, mas foi inútil. O Pochita devora seu coração e quando ele morde, às vezes tem um clarão onde os dois se despedem. E a última cena que a gente tem é o cenário que a gente viu lá na parte 1, onde é o barraco do Denji, onde a história começou do início até o fim. E cara, eu não esperava isso. Não por só porque a história desenrolou desse jeito, mas também por causa do contexto que ela representa. O Pochita é a engrenagem que faz o mundo de Chainsaw Man girar, e sem ela não tem como a história avançar. E é isso que eu acho tão interessante.
Mas agora, falando do último capítulo, eu confesso que eu fiquei bastante chocado com a intenção do Fujimoto, porque ele não só entregou um final, mas também trouxe uma grande lição para nós, leitores, que acompanhamos há bastante tempo. Bem, enfim, vamos falar do último capítulo de Chainsaw Man, e, sinceramente, eu não esperava nada vindo do Fujimoto, para ser honesto. O capítulo 232, chamado Obrigado, Chainsaw Man, começa com o Date de volta ao seu barraco. E ele acorda depois de ter tido um sonho estranho. E ele não sabe dizer se foi bom ou ruim. E depois disso, ele começa a falar consigo mesmo, querendo ter mais sonhos como esse. E também ter um cachorro. Mas ele é interrompido quando alguém começa a bater na sua porta. Parecia que a história ia se repetir. Eles vão de volta pro galpão e o Date morre em seguida. Mas sem Potita para revivê-lo, parecia que tudo ia acabar ali novamente. Nos seus últimos pensamentos, Dente começa a refletir que nada da sua vida foi bom até esse momento. Até que no absoluto nada, a Power aparece. O que diabos a Power tá fazendo ali? Ela não aparece no primeiro capítulo da parte 1. Então como diabos ela foi parar ali? Ah, entendi. Ela tá atrás de sangue. Depois de todo esse massacre, a Power vai falar com o Denji, que até esse ponto estava largado aí no chão. E a Power oferece um pouco do seu sangue. Em troca, o Denji vai ser só dela pro resto da vida. Tudo parecia ficar bem até que do nada, correntes atacam a Power e aparece ela. Sim, ela mesma. Ela percebe que eles mataram o demônio zumbi e ela diz que eles serão agora dela. A Power, já revoltada por ela ter atacado ela, tenta atacar violentamente a Nayuta. Tá legal? O que? Eu sei que você tá confuso. O que a Nayuta tá fazendo no primeiro capítulo de Chainsaw Man, sendo que é pra tá a máquina? Simples. Como eu já tinha dito, o Chainsaw Man ele é uma engrenagem para aquele mundo. E sem ele, o mundo não roda. E a máquina ela só apareceu por causa do Chainsaw Man. E como o Chainsaw Man não existe nessa realidade, então ela não existe. E em vez da máquina, temos a Nayuta. De volta à cena, o Denji e a Power estão na vista pública. A Nayuta fala que tem uma nova missão para eles. Enquanto isso, ela vai voltar para suas atividades, que no caso é tentar passar de fase. O Denji até responde que até que seria legal jogar videogame. E a Power é a Power como sempre, não tenho o que dizer. A Power e o Denji vão para uma escola resolver a missão, enquanto a Power reclama falando que o Miozinho tá muito próximo da Nayuta. E ela responde que possivelmente é o demônio do controle. Nossa, que lógico. A Power e o Dente encontram o demônio aranha e meio que a Power perguntou o que o Dente vai querer hoje. O Dente fala que da última vez foi o machado, então ele vai querer uma motosserra. O legal dessa cena é que o Dente, em vez dele usar armas comuns, ele usa as armas da Power. E na minha opinião, eu achei isso bem legal, sendo honesto. Enfim, a Power e o Dente dão cabo do demônio. E olha só o que eu achei nessa cena aqui. Pra ser honesto, bem feito ter morrido. A cena corta e mostra os alunos jogando futebol. O Denji olha e fala que ele também quer ir pra escola. Até que ele vira e ele vê uma menina. E ele vê um demônio junto com ela. Ele se assusta e tenta chamar a Power, só que a Power, sendo a Power, tá bebendo sangue. Ele não tem outra escolha além de correr e tentar impedir aquele demônio. Denji corre para tentar impedir que alguma coisa aconteça, até que o pior acontece e ela tropeça. E de uma fração de segundo, o Denji larga a motosserra, pega na mão dela e nós temos esse painel lindo. E ele meio que impede que ela vire o demônio da guerra. Os dois ficam se olhando por uma fração de segundos, até que ela percebe o que aconteceu e meio que ela agradece o homem da motosserra. O Denji ele sente uma batida no peito e meio que lhe pergunta, homem da motosserra. E ela responde porque ele estava usando uma motosserra. Os dois ficam um tempo se olhando até que eles se despedem. E cada um vai para sua direção. A Power finalmente aparece, falando que tá com fome. E o Denji diz que ele sentiu uma dor no peito recentemente. A Power brinca falando que ela pode coar ele se ele dá comida para ela. Mas o Denji ignora. Meio que ele começa a observar ela jogando futebol e brincando com os amigos. E meio que ele dá um sorriso de canto.
meio que feliz que em um mundo cheio de caos, ainda tem gente se divertindo e feliz com tudo isso. O último quadro do mangá, a Pau e o Denji vão embora depois de concluir a missão. E meio que eles conversam o que eles vão comer depois. E por incrível que pareça, é assim que acaba Chainsaw Man. Um mangá amado por muitos, odiado por poucos, e marcou uma geração inteira por causa do seu estilo único, sua proposta e por causa do seu universo marcante. Por mais que o final não tenha agradado muito público, até porque não foi o que muita gente esperou, não dá para ignorar o significado que ele teve. O Denji, sendo Chainsaw Man, não foi uma salvação, pelo contrário, foi mais como um vício que pouco a pouco foi consumindo ele, até não sobrar nada. E a maior prova disso é quando o Denji larga sua motosserra e se arrisca para salvar alguém que ele nem conheça. Por mais que o final não seja o final mais gratuito para todos, ele foi um final único para Chainsaw Man. Porque ele não termina assim num final bom, onde todos são felizes e para sempre. Não, um final onde o Denji ele pode ter um novo recomeço e tentar ser uma pessoa melhor, mesmo falhando. E é por isso que eu gosto tanto desse final. Bem, o vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.